Gravando. Fala, galera, estamos aqui de novo, mais uma vez, trocando ideia com o meu amigo Thiago. Thiago é um cara experiente dentro do futebol que vai trazer para a gente aqui um pouco do conhecimento dele do futebol, das categorias de base, da captação de talentos, para falar sobre liderança com a gente. Como que a liderança influencia também dentro do meio do futebol. É uma coisa que eu queria que todos vocês tivessem uma noção de como funciona isso. Thiago, se apresenta para a galera. Eu sei que você já fez isso anteriormente, mas faz de novo aí, dá o teu briefing aí de quem é Thiago. Fala, Fábio, bom dia, prazer aí estar falando com você novamente, podendo dividir um pouquinho a realidade aí do que acontece nas categorias de base, né? Me chamo Thiago Araújo, estou na minha 20ª temporada aí falando sobre, trabalhando com futebol de base, 15 anos no Flamengo, 2 anos no Internacional, 3 anos no Audax do Rio. Então, assim, professor formado em Educação Física, então passei, tirando a preparação de goleiros, que é uma coisa bem específica, no restante eu já passei aí em todas as áreas. Pô, isso é bom demais. Dá para perceber que você tem bastante vivência disso aí, muita coisa para acrescentar para a gente aqui, para o nosso público. É isso aí, galera. A gente vê, assim, em cada dia, um time possui um capitão, né? A gente que acompanha um pouco de futebol, eu não sou aquele fã, aquele cara que acompanha muito futebol, não sou, mas eu sou uma pessoa que estou antenada ali, tenho a minha paixão, o meu clube, sou tricolor, né? E aí a gente, né, não tem como negar isso, e eu gostaria, assim, de trazer para a gente a questão dentro do futebol em si, que a gente tem um capitão, por exemplo, dentro de um time de futebol, ou seja, é o cara que comanda e lidera uma equipe dentro de campo, ou fora de campo, não sei, você vai melhorar o meu conceito de capitão. E quais são as características que são levantadas ou levadas em consideração aí em relação ao futebol para se escolher um capitão? Por exemplo, no nosso contexto de liderança, como é que a gente poderia chamar esse capitão de líder, né? Mas como é que a gente poderia identificar as características de um possível capitão dentro do futebol? Fábio, existem situações que elas são curiosas até. Por exemplo, o líder, né, o capitão, é o cara que normalmente traz os holofotes todos do jogo para ele de maneira individual, né? É um esporte coletivo, onde o cara traz o holofote de maneira individual. Essa questão do capitão, o cara portar a braçadeira numa equipe de futebol, ela pode ter uma situação comercial, e você querer que todo o entorno olhe para aquele seu atleta. Ela pode ter uma situação do treinador querer que o capitão seja o seu espelho e semelhança, então um cara que tem um perfil do treinador. Então, assim, se o treinador é um cara que é motivador, como tidos por muitos aí, você tem um capitão mais vibrante, um cara que fale mais, um cara que se imponha perante aos outros, até de maneira física. Um cara mais extrovertido também. Isso aí. Ou se você tem um treinador que tenha uma outra linha, um cara que seja que tenha uma linha mais construtiva, você vai ter um capitão dentro do campo que seja um cara que vai orientar, que vai ajudar no posicionamento, que vai trocar ideias com o treinador, mas de maneira bem conceitual, entendeu? De maneira bem tranquila. Você tem também uma questão que é curiosa, você às vezes detecta no teu goleiro um perfil de liderança absurdo, que é um cara que tem comando, que tem voz dentro do vestiário, que resolve as coisas, que é respeitado, só que você não quer botar o teu goleiro de capitão. Por quê? Porque você entende que o papel do capitão é reclamar com a arbitragem. Não, o papel do capitão não pode ser reclamar com a arbitragem. O papel do capitão pode ser ponderar com a arbitragem. E aí, se for o goleiro está muito distante do árbitro, como é que ele vai pressionar o juiz? Isso é um pensamento muito retrógrado em relação a um esporte de alto nível. Então você pode ter o goleiro como capitão e pode ter dentro do posicionamento de campo outros atletas que, se souberem conversar com a arbitragem, vão ser respeitados. Então a gente tem que evoluir com isso e não ficar estagnado do jeito que está. E assim, o capitão vai ser pela questão comercial, né? Eu, por exemplo, entendo
que por mais que o Neymar seja a referência técnica da seleção, ele não pode ser o capitão. Ele usar a braçadeira é uma vaidade. Sim. Eu não vejo de fora do processo que ele tenha o respeito dos atletas para que ele possa cobrar, porque ele não é o exemplo. Entendi. Então, o líder, ele precisa liderar também por exemplos. É uma forma de liderança, a gente utiliza a liderança por exemplos, por atitude, né? São coisas que a gente também procura